Diletos irmãos, Pai seja convosco. Pastor Clarim de Matos, te convidando mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus, dando sequência a nossos estudos da Escola Bíblica Dominical neste trimestre, que tem como tema geral o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração atual. É o tema geral do nosso terceiro trimestre de 2024. Chegamos na lição número 5, que será estudada no dia 4 de agosto de 2024, presencialmente em nossas salas de aulas da Escola Bíblica Dominical, nas Assembleias de Deus do Brasil. Muito bem, o tema desta lição número 5, meus amados, encerrando o estudo que estamos fazendo no livro de Ruth, porque a partir da próxima lição falaremos e estudaremos o livro de Esther. O casamento de Ruth e Boaz são os capítulos 3, principalmente o capítulo 4, que retratam o casamento de Boaz e de Ruth. No que passou, ou seja, nas 4 lições anteriores, nós tratamos da introdução do trimestre, lá na lição número 1, falamos sobre o livro de Ruth, o livro de Ruth propriamente dito, nas suas conotações de esboço, de como ele está estruturado, o possível escritor do livro. Isso estudamos na lição número 2. Na 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Na lição 4, o encontro de Ruth e Boaz, na semana passada. E hoje, então, vamos falar sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, de uma família, naturalmente, a família de Noemi, que precisava de remissão. E apareceu, por providência de Deus, Boaz, que foi introduzido, melhor dizendo, na lição passada, em nossa história, em nossos estudos, lá no livro de Ruth, e hoje a concretização do casamento do Boaz com a Ruth. Nosso texto áureo, extraído de Ruth 3:11, nos traz o seguinte: disse o Boaz para Ruth: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Amém. Está em Ruth capítulo 3, versículo 11. Palavras do Boaz a Ruth. A verdade prática da nossa lição propõe o seguinte: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, por melhor dizendo, o seu caráter formado à disposição, é uma mulher de caráter, e sua disposição também de servir a Deus e a família. Repetindo, ela tem um valor incalculável por ter um caráter que está sempre à disposição também de Deus, servir a Deus e servir a sua família. Glória a Deus. Na verdade, essa é uma necessidade de todo cristão, seja ele homem ou mulher, salvo em Cristo, deverá ter um caráter com essa disposição de servir a Deus e também a família. Como dissemos, a lição está baseada nos capítulos 3 e 4, partes do capítulo 3 e 4, porque aqui a gente não vai conseguir ler o capítulo todo, mas é importante que você que estuda a lição em casa com mais tempo possa fazê-lo. O Ruth capítulo 3, versículo 8 diz: e sucedeu o quê? Pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Para entender esse versículo, evidentemente que você precisa ler o contexto que está a partir do versículo 1 deste capítulo. No início, portanto, deste capítulo 3, Noemi orienta a sua nora a ir até onde Boaz estava debulhando o trigo ou limpando os grãos em relação à palha da colheita da cevada, e talvez do trigo mesmo, porque era o fim da colheita, tanto da cevada quanto do trigo. Primeiramente eles faziam o corte, ou seja, a ceifa propriamente dita,
envolvendo ou consignando, melhor dizendo, em molhos, em feixes. Depois deixavam por um tempo na vertical esses feixes para secar, enxugar completamente. E algum tempo apropriado, alguns dias, semanas depois, era então feita a limpeza, vamos dizer assim, desses grãos, também chamado de joeiramento, tirar o grão da palha. Era o que Boaz estava fazendo, a colheita já havia terminado, como a gente lê na Bíblia Sagrada, capítulo 2. A colheita da cevada e do trigo, que ia de março a junho, lá na terra de Israel, de forma geral. Estamos focados aqui na cidade de Belém, ou melhor, nos arredores da cidade de Belém, onde estava o campo de Boaz. Nesse interim, amados, é evidente que a Ruth não está presente nos trabalhos, porque ela esteve enquanto a ceifa, enquanto o corte da cana da cevada estava sendo feito, dos cachos, a colheita. Ela catava então respigava, ou aqueles grãos que os segadores deixavam cair, ou os molhos mesmo esquecidos, não era para voltar, segundo a lei que já estudamos, devia deixar-se para os pobres, para a viúva e para o estrangeiro. E já vimos que a Ruth se encaixava exatamente nessas três condições. Portanto, o Boaz autorizou que ela fizesse essa colheita. Mas terminada a colheita, a Bíblia Sagrada diz que ela ficou com a sua sogra, ou seja, não abandonou a sogra, na verdade, em nenhum momento. Ela sustentou durante aqueles 3 a 4 meses de colheita, de cega, trazendo diariamente o que conseguia rebanhar, arrecadar ou colher lá nos campos de Boaz, e trazia para a sua sogra. Agora, porém, é só o Boaz e talvez alguns outros trabalhadores seus que estão fazendo esse trabalho. E a Noemi, de alguma forma, sabia que naquela noite, especificamente, Boaz estaria lá fazendo esse trabalho. Fazia-se o finalzinho da tarde, à noite, alguns trabalhadores, em algumas situações, avançavam noite adentro, como dizem alguns historiadores. Consequentemente, Noemi sabia de toda essa realidade, porque viveu ali, a vida é o país dela, é a região dela, ela se criou naturalmente nesta região e sabe do que se trata. Orientou então que Ruth fosse até lá. E como Boaz era o resgatador, como já vimos na aula passada, então, conhecendo também as normas, os costumes e a lei judaica, que ela, Noemi, e também a Ruth, no caso, tinha direitos a isso, e que o Boaz era um dos parentes remidores, ela orientou então Ruth a ir até lá. Aconselhou ela direitinho, com todos os detalhes. Então a gente lê aqui no versículo 8 que ele, no caso, Boaz, estava dormindo, deitado, a Ruth estava deitada aos seus pés, e nada tem de imoral ou de suspeita nessa atitude, era uma coisa que, repito, foi a Noemi que orientou ela a fazer. Aí lembre-se que ela é estrangeira, não conhece praticamente nada das leis, das normas, dos costumes judaicos. Ela está ouvindo tudo que a sogra diz. Uma das coisas que essa lição aborda é exatamente isto. O lema da vida de Ruth era ser obediente completamente a tudo que a Noemi orientava ela a fazer. Aí o versículo 9 nos diz: E disse ele Boaz, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Aqui ela declarou o fato, a razão, o motivo pelo qual ela estava ali naquele momento, naquela circunstância. E por que o Boaz não a conheceu, ou seja, não percebeu que era ela, Ruth, ela precisou se identificar? Primeiro porque era noite, era perto da meia-noite, diz uma versão, pela meia-noite, diz essa versão aqui, né? Ou madrugada, etc. E segundo, porque Boaz conheceu a Ruth como uma camponesa, vestida caracteristicamente para fazer a colheita dos grãos. E a Noemi havia orientado a Ruth, antes de ir ao encontro de Boaz, lá no capítulo 3, verso 3, dizendo: banha-te, unge-te, põe-te os teus melhores vestidos e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Ou seja, na hora
de que ele iria descansar depois de comer e beber. Portanto, aqui está dois motivos pelos quais, de pronto, o Boaz não sabia, não conheceu quem era e por isso perguntou quem era. Primeiro, porque era noite. Segundo, porque ela estava caracterizada agora com uma vestido especial, de festa, sei lá, vestido especial. Ela colocou as melhores vestes, aconselhou a Noemi. E ela naturalmente acatou esta orientação, tá? Por esse motivo que ele não a conheceu. Versículo 10, e disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Aqui Boaz está reconhecendo que a atitude de Ruth foi uma atitude de nobreza, portanto nada a ver com promiscuidade, com uma atitude indecente ou suspeita. Não, absolutamente não. Ele está reconhecendo que as ações de Ruth no passado em relação ao seu falecido marido e ao apoio que Ruth tem dado à sogra durante todo esse tempo. Lembre-se que faz aproximadamente 4 meses que elas voltaram lá de Moab, vieram de Moab no caso da Ruth. Noemi voltou para casa. Você conhece a história, né? Pois é. E toda a cidade, ele vai dizer lá no capítulo 4, verso 11, aliás, capítulo 3 mesmo, verso 11, que toda a cidade de Belém sabia o procedimento de Ruth. Literalmente ele diz assim, agora, pois minha filha, não tenhas receio, tudo quanto fizeste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. É esse, aliás, o versículo que nos serve de texto áureo para esta lição. Então era reconhecidamente, amados, que Ruth verdadeiramente estava de forma leal ao lado da sua sogra o tempo todo. Agora ele está elogiando ela aqui no versículo 10. Esta tua última atitude é melhor do que toda a beneficência que você já fez à sua sogra. Ou seja, ela estava ali porque estava como que reivindicando a remissão dos bens da família e também um herdeiro, que seria o fato de casar-se com Boaz e possivelmente gerar um filho. Então ela está literalmente pedindo-o em casamento para efetivar o resgate não só das terras, mas também da família, do nome da família do seu falecido sogro, o Elimeleque, e também do seu falecido marido chamado Malom. Certo, amados? Então quando ele diz aqui, benditas do Senhor, melhor fizeste esta tua última beneficência, beneficência quer dizer bondade, do que a primeira. Qual a primeira? Aquela que ela tem feito, repito, desde o falecimento do seu marido e o apego dela a Noemi. Todo um apoio moral, social, físico, emocional que ela tem dado à sua sogra. Esta, disse Boaz, é a melhor atitude que você pode tomar, ou seja, resgatar a terra e o nome do seu marido sobre essa propriedade. Recuperar. Isso era muito importante nos contextos da terra prometida, da promessa de Deus para Israel. Cada família devia ter um pedaço de terra, isto era intransferível. Em caso de empobrecimento, as famílias até vendiam, não definitivamente, mas temporariamente ou proporcionalmente ao ano da remissão, que era o 50º ano, vendiam ou hipotecavam, vamos dizer assim, seria o termo mais atual, parte de suas propriedades. Foi o que Elimeleque fez quando saiu com Ruth, Malom e Quilion para peregrinar em Moabe. Agora, repito, Boaz está reconhecendo que essa beneficência dela, que essa atitude dela é algo nobre realmente. Então esse casamento que vai acontecer e é estudado nesta lição não foi baseado apenas numa questão de felicidade pessoal, individual, interesses ou muito menos ainda calcado em beleza física ou tentações, paixões. Absolutamente não. Havia um bem maior a ser alcançado com o resgate da propriedade que pertencera a Elimeleque. Muito bem, a lição então
nos aponta o capítulo 4, versículo 11, já falando da efetivação do casamento. E todo o povo que estava na porta, essa porta aqui é a porta da cidade, e os anciãos também disseram, somos testemunhas. Testemunhas do quê? De que o Boaz agora está assumindo a responsabilidade de resgatar financeiramente, comprar as terras de Noemi e igualmente casar-se com a Ruth. O Senhor, disseram a comunidade toda, não eram só os 10 homens que ele havia arrebanhado como testemunhas, mas toda a comunidade presente lá naquele momento, reuniu-se lá por algum motivo, algo atraiu a atenção das pessoas que lá se reuniram, estavam lá presentes nesse local público, na porta, o portal da cidade, onde se tratavam as questões jurídicas, social, política e também comerciais. Lá é uma espécie de tribunal público, onde se reconhecidamente tratavam das questões, né? Efetivavam também os negócios, tá certo? O Senhor, disseram eles, faça a esta mulher, ou seja, estão se referindo a Ruth, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Israel aqui é o Jacó, esposo da Raquel e da Leia, antepassados de todo o povo de Israel. E ate valorosamente em Efrata, seja um homem valente, continuaram aqueles anciãos, valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Isso aqui é um pronunciamento de uma bênção, de um desejo nobre, puro e sincero, aleluia, piedoso também, em relação a Boaz e o casamento com a Ruth. Certo, amados? Então esse é o texto que nos serve de base para o estudo desta lição, tratando de o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Glória a Deus. Bom, o livro de Ruth começa então com, como a gente viu lá nas primeiras lições, com fome e morte dos 3 homens da casa de Noemi, o marido e os 2 filhos, mas agora termina num casamento e no nascimento de um filho herdeiro legítimo, que será naturalmente a perpetuação do nome de Elimeleque e de Malom, enfim, para a família de Noemi. Glória a Deus. Então esse é o sentido do resgate ou da remissão, por isso o título da lição, a remissão da família, nesse caso a família de Elimeleque. Todos nós sabemos, adiantando já uma aplicação, que as famílias do mundo hoje precisam de redenção. Não as famílias corporativamente falando, mas as pessoas, os indivíduos. Todos pecaram, diz a Bíblia, estão precisando da glória de Deus. É o que diz Romanos 3:23. Destituídos estão da glória de Deus. Precisamos de um Redentor que já veio, e então o mundo só precisa tomar conhecimento e aceitar o plano que Deus tem através do Redentor, que é Jesus. A parte final, aliás, desta lição vai falar desta simbologia em Boaz como Redentor da família de Elimeleque e também de Jesus, que é um símbolo, aliás, de Jesus como Redentor de todas as famílias da terra, e não apenas de uma família em especial. Amém? Então fique conosco até o fim, nós falaremos um pouquinho mais sobre isso, tá? Nosso Deus é poderoso para reverter qualquer tragédia. Enquanto estudava, lembrei-me do José, por exemplo, que na visão humana era apenas um garoto, um adolescente perdido, vendido, esquecido lá no Egito, vendido como escravo, aliás, mas no final quase de toda a sua prova e situação, depois da morte do seu pai, etc., seus irmãos vieram ter com ele, medrosos, pensando que iam ser punidos ou cobrados pelo erro que fizeram contra ele, a traição, aliás. Ele disse, não, Deus transformou em bem. Vocês intentaram o mal contra mim, disse José, lá no capítulo 50 praticamente, no finalzinho do livro de Gênesis. Mas ele disse, Deus, porém, mudou esta maldição em bênção, ou seja, aquilo de mal que vocês desejavam, mudou para bem. Realmente, Deus muda as situações. Deus é poderoso para reverter as situações mais desgraçadas que possa acontecer na vida de alguém.
Evidente que há vários fatores, não quer dizer que Deus vai reverter todas as situações negativas de uma vida, de uma existência ou de uma família, mas há, dentro dos planos maiores de Deus, ele sempre está disposto a ajudar, desde que o ser humano também queira e permita. E ainda, amados, existe uma coisa chamada vontade diretiva de Deus, que precisa naturalmente ser também respeitado. Que ele é poderoso para reverter qualquer situação, isso eu não tenho a menor dúvida. Tá? Não estou dizendo que ele vai reverter todas as situações negativas, porque as situações adversas da vida fazem parte, muitas vezes, do nosso preparo para melhor servir a Deus, quem sabe num futuro breve ou mesmo a longo prazo. Tá certo? Amém? Entendido? Tá, mas que ele é poderoso, é isso que está sendo afirmado aqui na introdução desta lição. O primeiro tópico da lição, que aliás a lição, como as demais, ela está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro fala do compromisso de Boaz com Ruth, o terceiro, o casamento entre Boaz e Ruth, que era um outro compromisso assumido por Boaz, e o terceiro tópico falando efetivamente da remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Então pensemos um pouquinho a respeito do primeiro tópico, que é compromisso de Boaz e Ruth. E a lição vai desdobrar este tema falando que Ruth, por exemplo, e Boaz estavam no lugar certo. Tá? A colheita da cevada do trigo havia terminado e agora Noemi havia aconselhado a Ruth a fazer o que já dissemos no início, né? Ir até Boaz naquela ocasião. Mas o lema da vida de Ruth, é importante destacar, era exatamente a humildade e a obediência. Está escrito em 2:23, aliás em 3:5 do livro de Ruth: tudo quanto me disseres farei. Quando a Noemi deu aquelas orientações que nós mencionamos, ela responde exatamente com essas palavras, tá? Tudo quanto me disseres eu farei. Esse era o lema da sua vida. É uma lição preciosa para todo crente também. Então, estar no lugar certo. Não estamos falando de lugares geográficos, mas no lugar da obediência, no lugar da humildade. Porque antes da honra vai a humildade, ou seja, quem quiser efetivamente ser honrado, é preciso antes ser humilde, verdadeiramente. Tá? Isso estamos falando diante de Deus. No mundo é diferente as coisas. Tá? Os arrogantes muitas vezes recebem recompensas, aplausos aqui na vida pelos homens, pelos seus semelhantes, mas diante de Deus, realmente a humildade vem antes de ser honrado, antes da honra. Tá? Ruth teve oportunidades de sair, por exemplo, como jovem que era, da casa de sua sogra, abandonar, procurar uma vida melhor. O que eu vou fazer junto com uma senhora idosa, viúva, sem recursos algum? Mas ela não o fez. Ela podia, repito, fazer porque era literalmente uma vida independente, autônoma. Ela é viúva agora, não tem compromisso com o marido, nem com os pais que deixou lá em Moab. Mas ela apegou-se a Noemi. Ela poderia também, se fosse nos dias atuais, aderir às ideologias feministas com esses ideais de autonomia, de empoderamento feminino, essas coisas todas. Mas ela permaneceu humilde ao lado de sua sogra e, repetindo, o lema dela era obedecer, a obediência em humildade. Sua lealdade patente em todo o livro, a partir de 1:16, a partir do capítulo 1, assim que Noemi decidiu voltar para a sua terra, ela disse: eu vou contigo, e apegou-se à sua sogra, e a linda declaração dela, o ápice dessa sua tomada de posição, está no capítulo 1:16, onde ela faz aquela linda declaração, dizendo: teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela se converteu a Jeová por influência de Noemi, como a gente deduz claramente do relato, e ficou firme, ou seja, lealmente seguindo a Deus e a orientação da sua sogra, que era muito mais experiente que ela, claro. O casamento era uma instituição, é considerado, não é que era apenas, mas já era naquele tempo, considerado uma instituição divina.
formada por Deus. Em Gênesis 2,18, o Senhor Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira, uma ajudadora. Em Eclesiastes, que é citado na lição, capítulo 4, se aplica normalmente à vida conjugal e diz que é melhor serem dois do que um. E é lá em Hebreus, capítulo 13, 4, está escrito sobre a pureza do matrimônio. Digno de honra, diz lá, seja o matrimônio e o leito sem mácula. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Já ouvi há muito tempo alguém dizer que às vezes Deus quer mandar uma bênção para o crente, mas quando o anjo chega com a bênção, o crente já não está mais no lugar que havia, onde ele havia pedido, né, onde havia orado pedindo a bênção. Isso é só uma ilustração, é só uma anedota, é só uma piada, mas faz algum sentido. Há pessoas que mudam tanto de opinião e de situação, não permanecem no mesmo propósito, na mesma atitude, como Ruth. Ela permaneceu. Não esqueça, já faz 3 a 4 meses que elas chegaram em Belém. Ela esteve durante esse período, boa parte dos dias, colhendo espigas lá no campo, debaixo de um sol quente e assim por diante. Temperatura, né, na época da colheita, não esqueça que entre março, abril, maio, junho, está terminando a primavera e começando o verão na Palestina. Consequentemente, as temperaturas passavam de 20 graus centígrados na região de Belém. Com certeza, e esquentavam mais em junho, que é efetivamente o início do verão para eles, que aqui para nós é o inverno. Tá? Então, ela respigava, ou seja, catou espigas o tempo todo, trabalhou esse período todo, permanecendo no lugar da bênção. Mas repetindo, nós estamos falando aqui de locais geográficos, porque hoje tem uma onda de muitos crentes dizer, não, mas aqui é diferente, eu vou para aquele lugar, eu vou fazer uma excursão para tal lugar, porque lá a bênção cai, o poder é derramado, etc. Jesus disse que a adoração hoje é em espírito e verdade. Então não é uma questão de local, mas de atitude do coração para se receber bênção de Deus naturalmente. Ela ficou no lugar certo, tá bom? Aquele lugar que Maria, por exemplo, escolheu ficar lá no Novo Testamento, aos pés de Jesus. Isso denota lealdade, fidelidade, humildade, apego, tá? Adoração e dedicação. Assim ficou Ruth e então foi abençoada. Bom, o subtópico 2 aqui, amados, deste primeiro tópico da lição, fala da iniciativa de Noemi. Como já lemos aqui no capítulo 3, primeiros versículos 1 a 4 aqui, do capítulo 3 de Ruth. Os cereais colhidos eram levados para a eira, dizem os comentadores bíblicos, em um terreno plano. A eira é exatamente isso, uma espécie de um terreiro ou um terreno preparado especificamente, terra batida, mais recentemente cimentado, onde as espigas então eram trabalhadas, ou seja, tiradas da palha, literalmente. Noemi soube que naquela noite, soube por informações, ou sei lá, que Boaz estaria lá na eira, joeirando, ou seja, tirando o grão da palha, da cevada. Fazia-se isso o dia todo, especialmente à tardinha, porque joeirar é literalmente jogar o grão ao ar com a peneira e o vento levar a palha, que é mais leve, e então ficando somente o grão na peneira. Aproveitava-se a tardinha, onde os ventos que vinham do mar Mediterrâneo, dizem os historiadores, poderia mais facilmente separar esses grãos da palha. Ele estava fazendo esse trabalho lá. Sabendo que Boaz era um parente remidor, então orientou Ruth a ir até ele naquela noite. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse para descansar naturalmente e então deitar-se aos seus pés. Deu uma orientação detalhada de como ela devia fazer. Boaz saberia o que fazer, eram costumes, eram os hábitos ou as normas naquele tempo, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido, portanto, da época. A orientação que Noemi está dando é exatamente dentro desse
desse conceito conhecido de todos. Estender a capa sobre alguém era sinal de compromisso de casamento. Por esse motivo é que Ruth pede, estende a tua aba, a aba da capa, no caso, sobre ela. Em Ezequiel, metaforicamente, Jeová estende a sua capa sobre Israel enquanto nação, como que dando proteção sobre ela, sobre a nação de Israel. Então é só para ilustrar que realmente era um costume já conhecido. Evidente que o profeta Ezequiel virá algum tempo depois na cronologia bíblica, mas ainda no tempo de Ezequiel, repito, aí mais ou menos uns 400 anos adiante na história, ainda esse costume havia em Israel, tá certo? Então nada de coisa impura ou suspeita o que ela fez indo até a eira, no meio da noite, e lá deitar-se aos pés do seu remidor, que era um Boaz. Ela foi literalmente pedir que ele cumprisse com o preceito da lei que orientava o remidor a resgatar tanto as propriedades da família, quanto também casar-se com a viúva e gerar filhos. O filho mais velho seria o descendente, o continuador da herança, né? Ou seja, dar sequência ao nome do falecido, como a expressão bíblica traz. Ok, respeitando o processo, é um subtópico que a gente estuda neste ponto da lição. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, perfumar-se, foi a orientação que a Noemi passou para ela. Assim como não exclui a ternura, a santidade também não despreza a beleza física. Claro que, naturalmente, sem excessos. A Bíblia fala de Rebeca, que era uma mulher formosa. 1 Timóteo 2, 9 e 10 aconselha as mulheres a não exagerarem nessas questões da beleza física. Em todo caso, a santidade não despreza, certo? A beleza. Por volta da meia-noite, Boaz acorda então assustado porque tem uma mulher dormindo aos seus pés, como nós lemos no texto aqui. Orientado por Noemi, Ruth se identifica, lembrando a condição dele, Boaz, como remidor. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu a mensagem, porque era um costume corriqueiro na época, todos saberiam. Ele, de fato, era o parente remidor, ele explicou para ela, sim, eu sou o remidor, mas tem alguém que é mais próximo do que eu, ou seja, a vez é dele. O caráter santo, honesto, justo de Boaz, meus amados, mais uma vez transparece aqui, tanto dele quanto também da Ruth. A Bíblia diz que terminou a noite e eles não se conheceram sexualmente, ou seja, cada um manteve-se no seu lugar, ela deitada lá nos pés, ele também no seu local, e assim, na manhã seguinte, ela voltou para a casa de sua sogra. O caráter santo dele, Ruth, novamente se manifesta então, sem qualquer contato íntimo, tá? Lá nós lemos essa realidade no capítulo 3 de Ruth, 9 a 14. Tá? Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se houver vacilos em termos de falta de vigilância, especialmente relacionada ao sexo oposto. Tá? A posse antecipada de uma herança não é legal nem desejável, diz Provérbios capítulo 20 e versículo 21. Posse de uma herança. É bom lembrar que o filho pródigo, lá na parábola que Jesus contou, ele exigiu que o seu pai antecipasse a parte dele da herança. Não deu nada certo, ele foi, gastou tudo que tinha e volta no fundo do poço, volta realmente quebrado para casa, humilhado também. Né? Ainda bem que o pai é amoroso e recebeu-o de volta, mas é verdade, não dá para antecipar. Esperar o tempo certo para as coisas, tanto para a realização de um casamento, quanto também as bênçãos de Deus, é importante. Salmo 27, 14, o último versículo daquele salmo, nos orienta de forma muito sábia. Aquele salmista nos diz o seguinte,
nesse salmo. É um salmo atribuído a Davi. Versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, mas não fica desanimado ou inativo. Uma espera dinâmica, mas deve esperar o tempo certo, o tempo de Deus para a realização de todos os propósitos. Quem quer antecipar, repetindo, a posse de alguma coisa, pode se complicar, e isso não é desejável, disse Salomão no Provérbios 20, que já citamos. Certo, amados? Esse então é o tópico número 1. Vamos ao tópico número 2. Aqui encontramos o seguinte: o casamento propriamente dito entre Boaz e Ruth. Terminada aquela noite onde Ruth especificamente foi lá, literalmente pediu ele em casamento, mas significa o pedido dela, mais especificamente estava dizendo: cumpra o papel de remidor da família, a família de Elimeleque. Ele aceitou prontamente e na manhã seguinte foi tratar de concluir esse negócio, que é o que a gente vê aqui no subtópico 1 do tópico 2. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse então o papel de Goel, que nós estudamos na aula passada, o remidor, o parente próximo que tinha este direito de remir, de comprar as propriedades físicas e materiais, e também a função de levir, que era o cunhado que casava com a viúva, né? Certo? Mas era fundamental que se superasse obstáculos que havia. Qual era o obstáculo que havia? Havia um parente mais próximo e Boaz agiu rapidamente. Quando, aliás, a Ruth chegou em casa naquele dia, a Noemi normalmente perguntou: e aí, o que sucedeu, minha filha? Ela contou tudo o que sucedeu e certamente com uma ansiedade no coração, porque não se resolveu, não teve uma resposta definitiva que ela esperava do Boaz. Então, a Noemi disse para ela: sossega, minha filha, ou seja, fique calma, não fique ansiosa, porque este homem não descansará até que conclua ainda hoje esse negócio. Certamente Noemi conhecia a índole do Boaz, que era um homem decidido. E ele foi então para concluir realmente o negócio. Todo homem deve estar preparado para tomar iniciativas na vida. Aliás, a vida é tomada de decisões. E o Boaz tomou essa decisão: não, pela manhã, imediatamente vou resolver essa situação. A liderança masculina pressupõe atitude, amor, responsabilidade e também honra à mulher, no caso, um homem casado. A Bíblia aconselha exatamente isso em Efésios 5, 1 Pedro 3 e 7, que diz que o marido deve conviver com a esposa com inteligência, considerando-a como o vaso mais frágil. E o Efésios 5:25 diz: marido, amai vossas mulheres. Gênesis 2:24 diz que o varão deve deixar a casa do pai, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, a liderança masculina que Deus entregou ao homem no âmbito do casamento é uma coisa bíblica e necessária. Uma liderança amorosa, levando em consideração, naturalmente, uma série de fatores e etc. E a mulher, por sua vez, por seu turno, sentindo-se amada, vai naturalmente e biblicamente ser submissa naquele sentido bíblico e não de despotismo ou de um marido mandão ou ditador em absoluto, mas um marido que ama. E o Boaz faz exatamente isso, esse papel. Ele é um exemplo, na verdade, de homem e de marido exemplar, né? Muito bem, continuamos a lição no subtópico 2, falando de resgate e a lei do levirato. São duas leis aqui, ou duas normas existentes em Israel. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor. Aqui, mais uma vez, amados, você vê a mão de Deus, a invisível mão de Deus, conduzindo as coisas para um fim proveitoso. Aleluia. É como diz
E já citamos em lição anterior Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Assim que ele chegou lá na porta da cidade, ia passando o parente mais próximo de Noemi. Então ele o chamou e expôs toda a negociação, todo o negócio, toda a situação para ele. Era, na verdade, a providência divina. Boaz convidou aquele homem e mais 10 homens para servirem de testemunhas, para efetivamente tratarem daquele negócio. Como já dissemos, a porta da cidade era o local onde se tratavam as questões locais, comunitárias e algumas negociações também. Seria hoje como um cartório de registro de situações, né? De documentação, de transações comerciais, inclusive. Em princípio, o remidor aceitou. Tudo bem, eu sou o parente mais próximo, é meu direito, eu vou adquirir. Mas quando Boaz mencionou que ele precisava também receber Ruth como esposa para suscitar, capítulo 4, versículo 5 diz literalmente, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, sua parte da herança, ele declinou e disse não, porque daí sabia que mesmo as terras que ele adquirisse não seria propriamente dele, mas sim do herdeiro que nasceria do casamento. Ou seja, voltando para a linhagem de Elimeleque, que era o objetivo exatamente de Deus ter criado aquela lei, a lei do resgate e também do levirato, no caso aqui, o casamento do cunhado de um irmão. Aliás, quando o irmão falecia, né, o cunhado da viúva se casava com ela e gerava um filho, o primeiro filho, o filho mais velho que nascesse, não seria biologicamente dele, sim, biologicamente sim, mas considerado legalmente filho do falecido para, então, suscitar, como diz aqui o texto, o nome do falecido em relação à propriedade. Porque a propriedade estava sempre no nome dos homens e não das mulheres, especialmente o homem mais velho da casa, o primogênito. Era o caso aqui. A aplicação das duas leis, tanto do Goel resgatador da propriedade física, quanto do levir, que era o parente que se casava com a viúva, resgatar então e casar, o chamado casamento levirato, certamente se deu por apenas, aliás, porque apenas a aquisição das terras não faria com que essa herdade ou essa parte da herança voltasse ou continuasse na linhagem, na família, no nome de Elimeleque. Sairia para o nome. Então era preciso unir as duas leis, tanto do resgatador físico, material, aquele que compraria as propriedades, a terra, como também aquele que casasse e gerasse um filho, que então a terra continuaria na linhagem de Elimeleque, que era o propósito de Deus. Quando foi dividido originalmente toda a terra prometida pelas tribos e pelas famílias, cada família recebeu o seu quinhão de terra, que era insubstituível em termos de direito de posse. Era intransferível, seria o termo. Não dava para transferir. Nenhum judeu devia vender definitivamente a terra. Podia, se empobrecesse, penhorá-la, que foi o caso de Noemi. Vendê-la temporariamente. E mesmo assim, quando chegasse lá o ano do 50º ano, aliás, ou seja, no ano do jubileu, essa terra voltaria de graça para os proprietários originais. Mas agora não tem nenhum nome masculino para assinar os documentos e assumir esta propriedade, porque a Noemi está sozinha, ela é viúva e não tem esse direito. Precisa se gerar um filho herdeiro. Por esse motivo é que precisou unir as duas leis, tanto o resgate físico da terra, quanto também o casamento com a viúva para gerar um filho, como diz o texto, repetindo, suscitar o nome do falecido. Qual é o nome do falecido? Elimeleque, que era o herdeiro original da terra. Tá? Remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam propriamente dele ou não continuaria na sua família, e sim na família do Elimeleque. Então ele literalmente passou a sua vez para Boaz. Está escrito no capítulo 4, 6 e versículo 10 também.
Certo, amados? Então esse é o resgate e a lei do liverato. Duas leis que já foi estudado na lição passada. Concluindo esse tópico, nós temos então o registro público, seguindo mais uma vez os costumes da época. Foi selada este compromisso, amados, quando o parente mais próximo, o resgatador efetivo, que tinha o direito de fazê-lo, declinou da sua responsabilidade. Como se fazia isso para selar esse pacto publicamente, diante de 10 testemunhas que ali estavam, 10 homens que foram convidados, como já vimos? Tirar o sapato, tá? Para selar este compromisso. Está lá escrito em Ruth 4:7-8. Tirar o sapato e entregar cerimonialmente ou simbólico, literalmente, porque era o sapato, para o Boaz. Ele fez isso. Testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz, que recebeu a confirmação, então, uníssona, não só dos 10 homens, mas de toda a comunidade. E todo o povo, diz lá no capítulo 4 de Ruth, verso 9-11, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na sua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram casa a Israel. É o desejo deles em forma de uma bênção pronunciada verbalmente sobre a união que será feita na sequência dos fatos entre Boaz e Ruth, que ele vai receber em sua casa. Amém? Glória a Deus. Então aqui é a concretização, o registro público da transação, por assim dizer, quando o resgatador legítimo, que era parente mais próximo de Elimeleque, declinou da sua responsabilidade, transferindo-a para Boaz. Tudo isso era plano de Deus, naturalmente. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras e de forma certa, correta, no tempo certo. Por esse motivo que foi visto lá atrás, meus amados, falando sobre o lugar da bênção. Tá? Ela permaneceu na sua posição, não se afastou, não declinou da sua fé, da sua postura. Aleluia. E então, no tempo certo, recebeu a sua bênção. Aleluia. Glória a Deus. E encerramos, meus queridos, lá na parte final da lição, falando sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Porque, então, efetivado o casamento, no capítulo 4, nós vamos ver que nasce o filho do casal, chamado Obed. Consumado o casamento, Boaz podia agora legalmente tomar a Ruth como esposa, o que realmente fez. E o versículo 13 diz que o Senhor lhe deu condições de conceber. A versão corrigida traduziu desta forma, de forma bem literal. O Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Isso quer dizer o quê? Fica subentendido que a Ruth, que foi casada com Malom, não sabemos por quanto tempo, mas não teve capacidade de gerar filhos. Possivelmente tenha sido estéril. E aqui todos estão reconhecendo que, ou as pessoas estão gratas a Deus, que foi a mão de Deus. As mulheres deixam claro também no seu júbilo mencionado na sequência, pelo fato de nascer o menino, Obed, que realmente foi um milagre, foi a mão de Deus que abriu a madre, como é a expressão bíblica, dando condições da Ruth gerar um filho herdeiro para Noemi. Aleluia. Foi grande a celebração, então, das mulheres, no capítulo 4 e 14 do livro de Ruth. Nós lemos o seguinte, meus amados, capítulo 4, 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome desta criança, deste filho. O povo mesmo deu o nome para a criança. Ele será restaurador da sua vida, continuaram as mulheres vizinhas, amigas de Noemi, e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Aí o 16 diz: Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, no colo, entrou para cuidar dele. As vizinhas lhe deram
o nome. Foi as vizinhas que lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Veja, eles estão considerando o filho de Ruth, não de Ruth, mas da própria Noemi. E lhe chamaram Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então vem a famosa genealogia do mais famoso rei de Israel, Davi, que por consequência maior também estará na genealogia de Jesus Cristo, mencionado em Mateus capítulo 1 e versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Bom, antes amargurada, no caso Noemi, agora confortada, acariciada, louvada por conta da bênção que ela está recebendo. Tem uma nora que lhe vale mais que 7 filhos e tem agora um neto que será o seu resgatador e aquele que irá cuidar da sua vida em todos os anos que tem pela frente. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação, como diz em 4,15, na NAA, foi traduzido exatamente isto, né, como uma renovação. Teria agora alguém para cuidar dela, repetindo, na velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase. Lá em Provérbios 17,6 diz exatamente que os filhos dos filhos, ou seja, os netos, enchem os avós de alegria. A coroa dos idosos ou dos velhos são os seus netos, diz o texto lá. Neles os idosos projetam sua própria vida, né? as suas expectativas, o encorajamento. E efetivamente é isso que acontece com os netos em relação aos avós. E concluindo, amados, Boaz é um tipo de Cristo. Então essa parte da lição aborda esta simbologia. Dá para enxergar simbolicamente Cristo na pessoa de Boaz, em outras palavras. Alguns comentadores chegam a dizer que Boaz é um tipo de Cristo, como resgatador, como remidor. Vários outros aspectos do caráter de Boaz também se alinham com o caráter demonstrado por Cristo Jesus na sua plenitude, como bondade, justiça, honestidade, o que mais? A atitude nobre, a nobreza, a meiguice, a forma como, por exemplo, como Boaz tratou a Ruth, chamando-a de filha, bondade demonstrada para com ela, para com Noemi, a educação, enfim, a meiguice. O Senhor Jesus também era exatamente isso, meigo no seu caráter, com as pessoas, até as crianças eram atraídas a ele. Mas o fator ilustrativo mais forte está na questão da redenção. Então, a comparação, a analogia mais efetiva, onde as pessoas entendem que Boaz é um tipo de Cristo, é por conta exatamente dele ser o parente remidor, aquele que cumpria as 3 básicas condições para ser o redentor, no caso da remidor, da família de Elimeleque. E Jesus, numa amplitude muito maior, é o remidor de toda a humanidade e não só de uma família. Quais eram essas 3 condições? Boaz precisava ser parente da vítima, no caso, para poder resgatar. Segundo, ele precisava ter recursos para isso. E a Bíblia diz que ele era um homem realmente poderoso, no sentido de riqueza. Ele tinha condições para fazer o resgate e comprou realmente as terras dadas, dada a sua condição de rico que era. Capítulo 2, verso 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, e se chamava Boaz. Muitos bens. Ele realmente tinha as condições. E a terceira condição fica evidenciado no fato dele desejar, ele querer. Quando Ruth foi à eira naquela noite e propôs para ele que ele fosse o resgatador, que efetivamente cumprisse com a obrigação de resgatador, ele demonstrou total interesse, aliás, desde o início, de ser o resgatador. Então, repetindo, as 3 condições: ser parente, segundo, ter com que resgatar, e terceiro, desejar. Agora aplica isso num paralelo com a pessoa de Jesus Cristo. Ele tornou-se parente de toda a humanidade quando encarnou. A Bíblia diz em João 1,14 que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Então, Cristo, o Senhor Jesus, encarnou, o Filho de Deus se tornou homem para tornar-se nosso parente. Ele é conhecido nos evangelhos como Filho do Homem
além de ser conhecido também como Filho de Deus, que fala da sua divindade, ele é o Filho do homem, ou seja, aparentou-se com o homem, chegando evidentemente, como diz lá em Romanos 8:3, por exemplo, que é vivendo na semelhança do homem pecador, não vivendo em pecado, mas na semelhança de um pecador. Viveu todas as emoções, situações humanas para poder entender a natureza humana e então ser nosso resgatador. A mesma realidade é mencionada em Hebreus 4:15, que igualmente diz que ele vivenciou a nossa vida parente que se tornou da humanidade. Aleluia. Filipenses capítulo 2 deve ser evocado também para provar, e outros tantos textos, que ele, Jesus, desceu da glória, tornou-se nosso semelhante para poder nos resgatar. Ele é parente remidor. Amém? Ilustrado por Boaz. Aleluia. A segunda condição é ter com que pagar, né? Se o Boaz era um homem poderoso economicamente, um grande produtor rural, que teve condições de comprar as terras de Noemi, devolver para ela, está aqui, é o título de propriedade, agora é nossa, aleluia. Jesus, diz a Bíblia Sagrada, nos comprou, não no sentido material de um pedaço de terra, etc., mas em relação ao pecado que estávamos vendidos por conta desse pecado. Estávamos vendidos ao pecado, diz a Bíblia, mas ele nos resgatou, pagando o preço devido. E aí você terá na Bíblia Sagrada inúmeros textos. Um deles é 1 Pedro 1,18, que diz que não fomos comprados com ouro, prata, mas com precioso sangue de Cristo, diz lá no versículo seguinte, o verso 19. Então é assim que nós, meus amados, fomos comprados. Igualmente, Atos capítulo 20 e 28, onde o apóstolo Paulo, discursando para os anciãos de Éfeso, ele disse que Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Ele está falando naturalmente do sangue de Jesus. Jesus que é Deus, o Filho de Deus se tornou carne, deu o seu sangue, derramou o seu sangue para comprar-nos, pagar o preço que era devido para nos resgatar. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, 13 e 14 nos expressam essa realidade. Então ele tinha e tem recursos também para pagar o preço da nossa alma. Glória a Deus. Ele mesmo disse que uma alma vale mais que o mundo todo, lá em Mateus 16, 24, por exemplo. Mas ele tem poder e recursos, naturalmente, para nos comprar, e o fez. Basta que o pecador entenda e aceite este plano de redenção. Glória a Deus, estará assegurado. Romanos 1,16 igualmente diz que, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o plano é abrangente, é universal e abriga a todos aqueles que creem em Cristo para ir morar no céu. Aleluia. Mas há também uma terceira condição, que era o desejo de fazê-lo. Não era apenas ser parente próximo e ter as condições, mas se não quisesse fazê-lo, por exemplo, resgatar-o, tanto é que o parente mais próximo de Noemi e de Elimeleque não quis. Ele disse, eu não quero, eu não posso, eu não devo, etc. Mas Jesus desejou. Ele diz em João 10,14, por exemplo, literalmente isso. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou voluntariamente. Para quê? Para resgatar-nos. Glória a Deus. E há outros mais textos que falam dessa voluntariedade. Ninguém forçou Jesus a descer do céu e realizar a missão que veio fazer na terra, cumprindo todas as orientações divinas para a redenção da humanidade. Ele fez isso voluntariamente, porque quis, porque desejou. Amém, meus amados? Então, ele é o nosso Redentor. Boaz, nessa parte final da lição, é apresentado como um tipo de Cristo Jesus. E, naturalmente, Ruth pode ser comparado apenas numa alegoria como a igreja. O Deus de Israel, meus amados, encontrou Ruth, cuja vida é guiada por um caminho de renúncia, verdade, amor, pureza e submissão. Ela é como um tipo da igreja, numa analogia com a igreja. E ele, Boaz, é um tipo de Cristo. Amém? Deus em Cristo te abençoe grandemente. Encerramos aqui o estudo sobre o livro de Ruth. A partir da próxima lição, nós entraremos para um outro livro bíblico, que é um lindo livro também da Esther. Leva o nome de Esther, a judia que tornou-se rainha da Pérsia. Até a próxima, então, em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando. Amém.